Pai do Senhor, irmãos, nós estamos aqui na cidade aqui do interior de Alagoas para pregar a mensagem do Evangelho mais uma vez, amém? Estamos aqui nessa pracinha aqui e nós vamos anunciar aqui a mensagem do Evangelho de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs que irão ouvir a mensagem da palavra de Deus neste momento, amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos começar a pregar aqui o Evangelho de Jesus. Estamos aqui na cidade de São Luís do Quitunde. Isso aqui é São Luís do Quitunde. Eu vou mostrar mais aqui para os irmãos o local aqui que a gente está, um lugar carente aqui, um lugar bastante opressão maligna de drogas e tudo mais. Ali mais acima tem uma igreja católica. Aqui nós temos um ponto aqui que é bem crítico, mas nós vamos aqui anunciar a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Vou botar aqui para gravar em nome do Senhor Jesus. O mais importante que é o teu amor, eu deixava pra trás. Eu deixava pra trás, vejam que insensatez. Eu deixava pra trás. Mas houve uma luz, e essa luz está brilhando. Só Cristo, há muito tempo eu vinha sofrendo por não saber por onde caminhar. Longe de ti pensei em tantas loucuras, vingança, tortura e até suicídio. Pregar a palavra de Deus. A vida pra mim não tinha mais nem sentido. Se viesse a morte por mim era querido. Álcool, drogas, vários efeitos, só que todas artificiais, que me faziam valorizar as coisas banais e o mais importante que é o teu amor, eu deixava pra trás. Eu deixava pra trás, vejam que insensatez, eu deixava pra trás. Cristo, há muito tempo eu vinha sofrendo por não saber por onde caminhar. Longe de ti pensei em tantas loucuras, vingança, tortura e até suicídio. A vida pra mim não tinha mais nem sentido. Se viesse a morte por mim era querido. Olha só. Álcool, drogas, vários efeitos. Glória a Deus, ok? Só que todas artificiais. Glória a Deus. Glória a Deus, ok? Glória a Deus, ok? Glória, aleluia. Eu deixava. Desce, ok? Som, ok? Glória a Deus, ok? Glória a Deus, ok? Teste, ok? Glória, som, ok?
chama Jesus, que se chama Jesus. Teste, ok? Glória a Deus, ok? E me fez vivo de novo, para Ele eu Glória a Deus, ok? Glória. Teste, ok? Teste, ok? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós viemos aqui nesta tarde trazer a mensagem do Evangelho. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Viemos aqui hoje porque foi uma determinação do Senhor Jesus. Este é o papel da igreja do Senhor. Jesus disse: ide e preguem o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de despertamento para algo que brevemente irá acontecer, e para algo que irá acontecer no futuro de todo homem, que é o acerto de contas no dia do juízo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois da morte o juízo. É por isso que é necessário que a mensagem do Evangelho seja pregada, para que ninguém naquele grande dia possa ter desculpas diante de Deus, que não teve a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, ninguém, nenhum sequer. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito a raça humana por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, por causa da transgressão do homem. Mas Deus olhou e achou Noé, achou graça aos olhos de Noé, e falou para Noé que iria destruir toda a raça humana, mas que iria dar uma oportunidade para quem quisesse entrar na arca. E a mensagem de Deus entregue a Noé foi: Noé, construa uma arca e anuncia para as pessoas que eu vou destruir toda a carne, toda a raça humana. E Noé começou a anunciar, Noé começou a falar para as pessoas qual que seria o plano e o propósito de Deus, e qual que era a ordem de Deus. A ordem de Deus foi: construa uma arca, porque 40 dias e 40 noites vai chover sobre a terra, e toda a carne e todo ser vivo será destruído. Noé começou a anunciar, Noé começou a falar para as pessoas o que foi que ele tinha recebido de Deus, qual que era a ordem de Deus, e começou a trabalhar e construir a arca e anunciar. Mas as pessoas ouviam a mensagem entregue por Deus através de Noé, e as pessoas zombavam.
as pessoas riam. Noé dizia: olha, Deus me mandou construir uma arca, e Deus mandou dizer para vocês que vai chover 40 dias e 40 noites sem parar, mas todos aqueles que entrarem dentro dessa arca não irão morrer, irão escapar da grande destruição que Deus há de enviar. Vocês acham que as pessoas acreditaram? Vocês acham que as pessoas deram ouvidos? Mas Deus sempre avisa antes de fazer alguma coisa, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, e nunca Ele vai destruir alguém sem antes dar oportunidade para que ele venha se arrepender de seus pecados. Aleluia! E assim Noé começou a construir, Noé começou a se preparar, Noé começou a anunciar, e as pessoas diziam: esse velho está louco. E as pessoas diziam que nada, eu quero é curtir. Depois da morte, acabou. É isso que as pessoas pensam. Mas depois da morte existe o acerto de contas. Depois da morte existe uma eternidade. Noé começou a trabalhar na arca, na construção da arca. E a ordem de Deus era: anuncia a destruição que há de vir, e anuncia a porta de escape que eu preparei para o homem. Os animais escutaram a voz de Deus e entraram naquela arca. As pessoas não escutaram a voz do profeta. É por isso que nos evangelhos Jesus citou essa passagem de Noé. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, de Jesus. Pois quanto na época da geração de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que a destruição veio e pegou a todos de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa. Não foram pegos de surpresa por causa de aviso, mas a geração de Noé foi pega de surpresa com aquela grande destruição dos 40 dias e 40 noites de dilúvio, porque não deram a mínima para a mensagem de Deus. Esta mensagem que eu estou falando aqui nessa tarde não é a minha mensagem, não é a mensagem de uma religião, não é a mensagem de uma igreja evangélica ou de uma denominação. A mensagem de arrependimento e de salvação é a mensagem do Evangelho para o homem, para todos, porque todos são criaturas de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê e se arrepender tenha salvação, tenha vida eterna. Deus nunca fala alguma coisa para não cumprir. Tudo que Deus faz, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque a Bíblia diz: passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. É por isso que a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É preciso o homem ter a consciência de que ele precisa de um Senhor e de um Salvador. E este Salvador é Jesus. E este Senhor é Jesus. Por isso viemos aqui nesta tarde anunciar para vocês que só existe um intermediador entre Deus e os homens: Jesus. Jesus. E este Jesus, que um dia encarnou, que um dia habitou entre nós, se fez carne, porque antigamente os homens faziam sacrifícios para agradar a Deus. Haviam rituais para obter perdão de pecados. Mas Deus viu que sacrifício humano não resolveria o problema do homem. Que essas coisas eram as sombras das coisas que depois iriam acontecer. E Deus resolve por amor e por misericórdia enviar Jesus. A Bíblia fala que Jesus nasceu em uma manjedoura. Quando Maria e José foram até a sua cidade de origem para se alistarem por ordem do governador atual, Maria foi grávida com José, em cima de um jumentinho, fazer o alistamento. E quando chega naquela cidade, Maria começa a sentir dores de ter parto. José procura um lugar para que Jesus pudesse nascer. Bate na porta da primeira hospedaria e não tinha lugar para Jesus. A cidade estava abarrotada de gente. A cidade estava cheia, cada um com seus próprios interesses e cuidando das suas próprias famílias. José vai até a outra hospedaria e nem em um lugar foi achado um espaço para que Jesus pudesse vir a esse mundo. José achou um lugar em uma casinha onde os animais comiam capim, em uma estribaria. Essa história é uma história que é contada na época de Natal. Praticamente o mundo inteiro sabe dessa história. Mas o fato é que Jesus nasce numa manjedoura, em um coxo onde cavalo, onde boi comia capim, porque não se achou lugar para Jesus nascer. Nos dias de hoje não é diferente. Os corações dos homens, os corações das pessoas estão ocupando um lugar que seria para ser o lugar onde seria o lugar
para Jesus habitar. Quantas pessoas não têm permitido que Jesus entre no seu coração, na sua vida, porque no seu coração já está a cachaça, já está a maconha, já está a cocaína, já está a prostituição, já está o futebol, já está a religião. Foi por isso que Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus também falou que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, ou ainda a sua própria vida, por amor dele, não é digno dele. Aleluia. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é destruição. A Bíblia diz que Satanás, o principal inimigo de Deus, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Depois da morte não adianta mais reza. Depois da morte não adianta mais vela. Porque depois da morte a Bíblia diz que cada um de nós vamos ser levados ao juízo, para o lugar que espera, onde vamos aguardar o juízo final. Satanás, ele tem nos últimos dias levado muitas pessoas ao engano religioso, ao engano das coisas materiais, aos enganos das coisas que agradam a própria carne e o corpo. Igual Satanás teve a ousadia e o atrevimento de tentar Jesus, de tentar enganar Jesus. Ele faz nos dias de hoje também. Engana as pessoas, engana o homem. Eu vim aqui nesta tarde para dizer para você: o amor de Deus, ele é tão grande para com a raça humana, que nos permitiu ter a oportunidade de ter a salvação. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, é um presente que Deus dá aos homens mediante Jesus, mediante o arrependimento, mediante a confissão e mediante ao crer na palavra de Deus. Quantas pessoas falam que creem em Deus? Quantas pessoas falam que acreditam em Deus? A Bíblia diz que crê em Deus, até o diabo crê e estremece. A fé sem obras é morta. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, Deus os fez do pó da terra e colocou eles em um jardim
jardim. Depois de Deus ter criado tudo, todo o planeta, houve um lugar especial para o homem ser colocado, o jardim do Éden. Mas eles desobedeceram a Deus, pecaram, ouviram a voz de Satanás e quebraram o mandamento de Deus. A Bíblia diz que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por meio de um outro homem, Jesus, a salvação veio a todos os homens. Quando Jesus nasceu, ou melhor dizendo, quando Jesus veio a esse mundo, porque Jesus não nasceu, Jesus ele é eterno, e ele sempre esteve ao lado de Deus no princípio. Antes que tudo existisse, Jesus já existia ao lado de Deus na eternidade no céu. Mas quando Jesus veio a esse mundo e que tomou forma humana, os judeus, eles souberam que tinha nascido o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque havia profecias que dizia desde o Éden, desde Gênesis, que quando os homens pecaram, o homem pecou, Satanás pensou que havia vencido, que havia destruído o plano de Deus. Mas os propósitos e os planos de Deus ninguém pode destruir. Quando a Eva pecou, quando Adão pecou, houve uma profecia que foi dita que da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem pisa na cabeça da serpente não é Maria, é Jesus. É Jesus que pisou sozinho no lagar. Foi Jesus que derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar o homem, para salvar a mulher. E havia essa profecia que viria o Messias, o Salvador. E muitos anos se passaram, e desde essa profecia do Éden até os dias que antecederam Jesus vir, a humanidade só se multiplicou seu pecado, se distanciaram mais de Deus. Mas quando os judeus ouviram que tinha nascido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tinha nascido Jesus, foram até onde Jesus estava para adorar. Levaram presentes para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começou a crescer em graça e em conhecimento. Jesus começou a crescer em graça e em conhecimento. E chegou um momento, glória a Deus, chegou um momento em que fizeram uma pergunta para Jesus. Disseram para Jesus:
Jesus, quando é que tu vai nos livrar da mão de Roma? Jesus, quando é que tu vai nos livrar a nação de Israel da mão dos romanos? Mas Jesus, ele fala dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquelas pessoas, elas disseram para Jesus: como assim, Jesus? Como assim? Nós não somos escravos. Como assim ser livres? Os judeus queriam Jesus que resolvesse os problemas políticos deles. Os judeus queriam Jesus que tornasse a nação de Israel um povo próspero, materialmente falando. Mas Jesus começou a dizer e a ensinar que o reino de Deus não é desse mundo, que o reino dele não é desse mundo. E quantas pessoas estão preocupadas apenas com este mundo? Você já parou para se preocupar para onde vai a sua alma depois da sua morte física? Porque a Bíblia diz que existe o céu, mas que também existe o inferno. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. A Bíblia também diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus. O Senhor deixou mandamentos para nós seguir. Jesus, ele foi crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois salteadores. Um deles dizia assim: tu é o filho de Deus nada, desce da cruz, salva-te a nós, prova que tu és o Cristo. É por isso que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa que a Bíblia diz, que a Bíblia fala? Que fé é essa? Não é qualquer tipo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que fé sem obras, ela é morta. Aleluia. Eu quero dizer para você, leia a Bíblia. A Bíblia não é da igreja evangélica, a Bíblia não é da igreja católica. A Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita pelos seus santos profetas. E tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo dia após dias, mês após mês, anos após anos. Jesus falou sobre terremotos, sobre fome, sobre doença, sobre pestes.
E tudo isso está se cumprindo. E eu digo para você hoje: existe um propósito de Deus para o ser humano. O ser humano não veio a este mundo para apenas nascer, crescer, viver uma vida distante dos mandamentos de Deus, não. O propósito de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Por isso que nós sempre dizemos: não siga a religião, não siga padre, não siga papa, não siga pastor, siga Jesus através dos seus ensinamentos. Um dos ladrões que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, ele repreendeu o outro bandido e disse: cala tua boca, porque nós estamos aqui, porque nós merecemos. Mas este é justo. Olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele homem e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não tinha religião, aquele homem não tinha sido batizado, mas houve algo mais importante do que uma religião e do que um batismo em água. Houve arrependimento, houve confissão e ele creu. Quantas pessoas estão crendo de forma errada? Crê em Deus, que é o Salvador, mas crê também nos ídolos. Está crendo que se pedir para Maria, Maria vai interceder para Jesus, para Deus. E a Bíblia diz que isso é mentira. A Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens. Maria não pode ouvir ninguém. Ninguém, todos que já morreram, não pode ouvir, não pode falar, porque morto não tem comunicação com os vivos. Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e grande glória. Muitos caminhos têm se apresentado para a humanidade como alternativa de escapar do juízo de Deus. Mas a Bíblia diz: como escaparemos nós da condenação se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ninguém será salvo porque é bonzinho. Ninguém será salvo porque não comete crime. Deus quer uma vida arrependida e entregue para o Senhor Jesus. Porque depois da morte haverá um acerto de conta para todos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: e todo aquele que não tiver
o seu nome é escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Então, se você quiser ter salvação, é melhor você deixar de rezar para Maria e orar a Jesus, porque é Jesus o responsável de nos levar até Deus e mais ninguém. Depois da morte não adianta procurar o padre para fazer uma reza de 7º dia, para tirar a alma do purgatório, porque não existe fogo do purgatório. O único fogo que existe depois da morte é o fogo do inferno. E Jesus veio para que todo aquele que quer nele aceite sua mensagem, os seus mandamentos, não vá para esse lugar de sofrimento eterno. Louvado seja Deus. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo. Um beijinho em tua presença. Ensina. Aleluia. Pode ser que você muitas vezes pensa que é feliz, mas em certos momentos da vida te bate a depressão e você se procura nas drogas e então fica fora de si. Pura ilusão, pura ilusão. E muitas vezes você não aceita a própria lucidez. Abre a boca e pede a Deus pra morrer de uma vez. Você fica sem objetivos e não lembra quem é nem quem foi. E hoje eu te ofereço meu Jesus. Eita, irmão, vem muita chuva ali, ó. Jovem, as drogas matam teu viver, e só Jesus pra te salvar. A sua vida tem solução, é só aceitar a Cristo no teu coração. Se ajoelhe e comece a orar, peça a Deus para te libertar, que você vai ser bem mais feliz. Essa angústia que existe em você é a falta de Deus em você. Jesus Cristo quer entrar no teu coração. E pra louvar com a gente, nossos irmãos Daniel e Samuel. É um prazer, Roger e Lucas. Vamos cantar para Jesus. Vamos lá, Samuel. Pode ser que você muitas vezes pensa que é feliz, mas em certos momentos da vida te bate a depressão e você se procura nas drogas e então fica fora de si. Pura ilusão, pura ilusão. Muitas vezes você não aceita a própria lucidez. Se viesse a morte por mim era querido, álcool, drogas, vários efeitos. A Bíblia conta a história de um homem que era rico, um homem rico, que ele resolveu
aumentar os seus depósitos, aumentar os seus celeiros, para armazenar mais riqueza ainda, porque ele estava pensando no futuro material, estava pensando apenas na sua vida aqui na terra. E a Bíblia diz que esse homem mandou fazer uns galpão maior, celeiros maiores, e mandou estocar toda a sua produção nesses galpão. A produção de trigo, a produção da sua fazenda. E depois que ele estava com muita coisa estocada, com o dinheiro guardado, a Bíblia diz que ele disse assim de noite, na sua cama: alma, descansa, bebe e folga, porque tu tem bens para muitos dias. Mas sabe o que é que Deus disse para ele? Foi Jesus que contou essa história. Isso aqui não é conversinha de político, nem conversa de religião. Está registrado nos evangelhos de Jesus. Ele ouviu a voz de Deus à noite que dizia assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Quantas pessoas estão preocupadas nos dias de amanhã? Quantas pessoas estão preocupadas apenas em fazer uma faculdade? Quantas pessoas estão preocupadas apenas em ter um emprego? Estão preocupadas com a sua sobrevivência aqui na terra. Mas existe algo mais importante do que a nossa vida material, que é a eternidade. A eternidade, a nossa vida espiritual. E você já se perguntou para onde que você vai depois que você partir dessa vida aqui? Já se perguntou se você está agradando a Deus? A Bíblia diz que a vida do homem é como a flor da erva. No momento está verde, está viva, mas daqui a pouco ela morre e murcha e não existe mais. É por isso que a Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia ainda vai dizer assim, no livro de Eclesiastes: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que você possa dizer: não tenho neles mais contentamento. Satanás está levando muitos jovens para o inferno, através da maconha, através da cocaína, através da cachaça, através dos vícios. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, foi dado todo o poder nos céus e na terra a Ele. E hoje, Jesus tem o poder para te libertar, para te salvar, para transformar a sua vida em uma nova criatura. Você não deve nada para o diabo. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Se você quiser Jesus hoje, basta você somente crer, se arrepender e seguir os caminhos do Senhor Jesus.
Jovem, enquanto é tempo, busca o Senhor. Muitos queriam hoje ter essa oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que muitas das vezes incomoda, porque é uma mensagem que tem o propósito de levar o homem à realidade, à sã consciência. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabia que breve Jesus Cristo vai voltar? Você sabia que só Jesus Cristo pode pedir a Deus por você? Não foi Maria que morreu na cruz do Calvário por nós. Foi Jesus Cristo. E a Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens. Quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele fez uma promessa, que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para tirar dessa terra aqueles que têm se tornado filhos de Deus através de Jesus. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Que verdade é essa? Não é a religião que é a verdade. Não é a religião que é o caminho. Não é a igreja católica que é a verdade nem o caminho. Não é a igreja evangélica que é a verdade e o caminho. É Jesus que é o caminho e a verdade. A verdade é que a Bíblia diz no livro sagrado, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante o grande tribunal de Deus para uma prestação de contas. E diante de Deus, Deus não quer saber qual é a sua religião. Diante de Deus, Deus não quer saber se você é pobre, se você é rico, se você é famoso ou se você não é famoso. A Bíblia diz assim: e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no inferno. Ali o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas o final deles são destruição. Um jovem fez uma pergunta para Jesus. Um jovem rico e religioso, está escrito nos evangelhos. Ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: por que você me chama bom? Só existe um bom que é Deus. Aí Jesus falou para ele assim: você conhece os mandamentos? E ele disse para Jesus: quais, Jesus? Quais os mandamentos? Jesus citou para ele alguns dos mandamentos.
E ele disse: ah, Jesus, eu já conheço todos esses mandamentos. Desde pequeno que eu sigo esses mandamentos. É por isso que a Bíblia diz assim, que a salvação é um dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai para o céu porque é evangélico. Ninguém vai para o céu porque é católico. Ninguém vai para o céu porque tem religião. Só entra no céu aquele que nascer de novo. Só entra no céu aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. E o que é nascer de novo? É entrar de novo no ventre da mãe e nascer? Não! Nascer de novo é deixar tudo por Jesus. É ter a consciência que agora ele não faz mais o que ele quer, mas ele tem um mandamento do Senhor para seguir. O homem só nasce de novo quando ele recebe o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado e da justiça. Porque muitos têm dito assim: ah, Deus é amor. Deus ama todos. É verdade, Deus ama todos. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte física e morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Você sabe o que é o amor de Deus? O amor de Deus é Jesus. Quem rejeita Jesus está rejeitando o amor de Deus. Jesus disse: eu e as minhas palavras somos um. Quem rejeita o Evangelho de Jesus está rejeitando Jesus. E a Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, aquele que me rejeitar diante dos homens, também eu o rejeitarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele jovem disse: eu já tenho religião, já sigo os mandamentos. Mas Jesus disse assim: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Mas depois vem e segue-me. Aquele jovem tinha muitas propriedades e saiu de perto de Jesus, triste, porque o que Jesus estava pedindo para ele era muito para ele. Será que hoje você é capaz de largar um cigarro de maconha para seguir a Deus? Será que hoje você é capaz de deixar as imagens de escultura, de adorar Maria, para adorar somente a um Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. A primeira coisa que Jesus disse para o homem que queria saber o que precisava fazer para ter a vida eterna foi: você conhece os mandamentos? A Bíblia diz nos mandamentos de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor. Isso aqui não é a religião quem diz, é Jesus, é a Bíblia quem diz, é a palavra de Deus quem diz.
Livro de Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus. Não farás para ti imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem a adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que imagem de escultura é maldição. No livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que até o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldita. Deus é Espírito. Você só precisa de Deus. Você só precisa de Jesus. Porque Jesus foi enviado de Deus. Foi o Deus encarnado para demonstrar o seu amor pelo homem. Depois da morte não adianta mais vela nem reza. Maria não vai poder lhe ouvir. Todos os ídolos feitos pela mão dos homens, eles não podem ouvir. A Bíblia diz no livro de Salmos 115, a Bíblia diz assim: os ídolos das nações são de prata, de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pé, mas não anda. Som algum sai da sua garganta. Semelhante a essas imagens são todos aqueles que o adoram. A mensagem de Deus é uma mensagem que traz para o homem uma reflexão, para ele fazer uma análise na sua vida. Se ele quer adorar a Deus ou quer adorar os demônios. Se ele quer adorar a Deus ou quer adorar as imagens.
seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama? A Bíblia conta a história. Conta a história que tinha dois homens. Um era rico, vestia-se com a melhor roupa, e o outro, um mendigo, um pobre. A Bíblia fala que existia Lázaro, um mendigo, não tinha nada nesta vida, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde morar, vivia na porta do rico. A Bíblia diz que os cachorros que lambiam as suas chagas, as suas feridas, mas ele tinha Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. O homem pode ter ouro em pó. Se ele não tiver Jesus, é um pobre, miserável, pecador. A Bíblia diz que o mendigo Lázaro pedia comida na porta do rico. Esperava que da casa do rico saísse algum resto de comida para ele comer. E a Bíblia diz que um dia morreu os dois. Morreu o rico e morreu o pobre. Porque eu quero dizer para você, um dia a morte vai bater na nossa porta. E quando a morte bater na nossa porta, o padre não vai estar lá com você, o pastor não vai estar lá com você, é somente você e Deus. Então você não tem que obedecer a pastor, nem a padre, nem a papa. Obedeça o Evangelho de Jesus. Porque as pessoas estão seguindo religião, as pessoas estão seguindo a igreja católica, igreja evangélica, e estão deixando a Bíblia de lado. O dono do céu chama-se Jesus. Não são esses homens corruptos nessa terra que estão interessados mais em dinheiro do que na sua salvação. A Bíblia diz que quando a morte veio, levou o rico e levou o pobre. Porque a morte só não tem poder sobre Jesus. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia, com grande poder e grande glória, e disse: todo o poder foi-me entregue nos céus e na terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz que o rico acordou no inferno. Pare de acreditar nesses padres que diz que existe fogo do purgatório. Não existe fogo do purgatório. Depois da morte, o homem vai para o céu ou vai para o inferno. Depois da morte não tem mais jeito, não dá mais para escolher. Então hoje, larga esses ídolos, larga de rezar para Maria, para Antônio, para Padre Cícero, para Aparecida, e ora somente a Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por você.
A Bíblia diz que o rico acordou no inferno. E quando o rico estava no inferno, ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, que eu estou em chamas neste inferno. Aleluia! Mas era tarde demais. Era tarde demais. O rico não queria saber de Jesus. Mas tem muito pobre que também não quer saber de Jesus. Quer saber de Maria, de Aparecida, de Antônio. Porque a primeira coisa que quando vem um aperto na vida dele, ele não clama por Jesus Cristo. Ele não clama somente a Deus, mas clama aos ídolos. Só existe um Deus. E Deus é Espírito. O rico estava no inferno, ardendo em chamas. E no inferno o rico orou a Deus. Mas era tarde demais. Porque o tempo de se arrepender é hoje. É hoje, não é amanhã. Porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Se Deus hoje pedir a sua vida, para onde é que vai a sua alma? Muitos dizem: Deus faça de mim o que Ele quiser. Isso é um engano que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas. Jesus deu sua vida por nós, porque Deus ama a todos. Deus não tem religião. Deus ama a todos, mas Ele aborrece o pecado. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Glória a Deus. O rico no inferno, ele disse: Pai Abraão,
faz com que Lázaro molhe com o dedo com água e refresque a ponta da minha língua, pois eu estou nesse tormento em chamas. Aleluia! Mas a resposta de Abraão para aquele homem que estava no inferno foi: quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. O rico no inferno insistia por misericórdia. Muitos que estão no inferno, em chamas, em dor, estão clamando a Deus. Quando estão na terra, clamam por Maria, clamam por Padre Cícero, clamam por Antônio. Mas quando está no inferno, quer clamar por Deus. O dia de você clamar somente a Deus por perdão e misericórdia é hoje. Aleluia! E a Bíblia diz que o rico, em desespero no inferno, disse: olha, eu tenho vários irmãos lá na terra, faz com que Lázaro ressuscite e volte e fale que existe o inferno, e fale que não vivam do jeito que eu vivi. Mas sabe o que é que Abraão disse para o rico? Não! Lá tem os profetas, eles ouçam. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Hoje Jesus, através da sua palavra, vem despertar você, para você servir o verdadeiro Deus, único. Você não precisa de uma imagem para falar com Deus. Imagem é maldição. Aleluia! Abraão disse para o rico: na terra você tinha tudo que você queria. Lázaro não. Lázaro não tinha nada, mas ele escolheu a melhor parte. Era o servo do Senhor, era o homem temente a Deus. É por isso que a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que adoram a imagem de escultura não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Breve Jesus vai voltar nas nuvens do céu. E a Bíblia diz que haverá pranto, haverá muito choro. A Bíblia diz que no dia da volta de Jesus será um dia de tristeza para muita gente, mas será um dia de alegria para aqueles que resolvem seguir somente a Jesus, obedecer somente a Jesus. Você não precisa de uma religião, você não precisa nem de igreja católica, nem de igreja evangélica. Você precisa de seguir os ensinamentos de Jesus. O apóstolo Paulo já pregava dizendo que religião é um meio de ganhar dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu dízimo. Deus é o dono do ouro e da prata. Estão ganhando dinheiro no nome de Deus. É por isso que em Romanos a Bíblia diz assim: que mudariam a verdade de Deus em mentira e adorariam mais uma criatura
do que o Criador. Não é isso que acontece? A Bíblia diz que os homens nos últimos dias adorariam mais a criatura do que o Criador. Os homens adoram a Maria, a Padre Cícero, tudo foram criaturas. Precisamos adorar somente a Deus. O tempo está acabando, entrega a tua vida para Jesus. Porque depois que tiver no inferno, não adianta mais mandar o padre acender uma vela. Porque não existe fogo do purgatório, isso é mentira do diabo. Segue a Jesus hoje, enquanto há tempo, para você sair dessa condenação. Porque todos aqueles que não procuram ter arrependimento e seguir o Evangelho já estão condenados, fadados a ir ao inferno. Mas a partir do momento que o homem reconhece que é um pecador e se decide seguir a Jesus Cristo, e isso não tem nada a ver de fazer parte da igreja evangélica. Você não depende de ser evangélico para ser um servo de Deus. A Bíblia diz que o homem é o templo do Espírito Santo e que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O tempo está acabando. Não seja enganado. Não seja enganado. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu dízimo. Deus quer o seu corpo e a sua alma. Deus quer que você seja entregue a Ele e não seja escravo de uma religião. Glória a Deus. Nossa, para quem nos ama e tanto. Todos querem achar o caminho que conduz ao céu, mas procuram o endereço errado, como aprendeu. Dizem serem filhos de Maria, mas não fazem o que Maria quer. Quando lhes disseram falta vinho, respondeu: façam o que ele vos disser. O mandamento de Maria, pra quem quer. Amém, meus irmãos? Vou concluir aqui em nome do Senhor Jesus. Tá bom? A moto já chegou ali, ó, para me buscar, amém? O carro está no conserto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muita água aqui, mas o Senhor nos deu graça.